Olá, então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gravação e aos colegas que estão aqui, boa noite. Então, a gente está no nosso 7º encontro do grupo de leitura do Capital, livro 3, da Sociedade de Economia Política. Nós estamos aqui no capítulo 3, na seção final, página 103 do PDF da edição da Boitempo. O capítulo 3 aqui é relação entre a taxa de lucro e a taxa de mais-valor. Aqui o item 2 seria taxa de mais-valor variável. Né? E o terceiro item é que ele aborda o caso de taxa de mais-valor, capital variável e capital total variáveis. Então, a gente parou aqui no meio aqui do capítulo. Eu vou continuar a leitura. O efeito de uma variação de grandeza da taxa de mais-valor sobre a taxa de lucro produz, portanto, os seguintes casos. L' aumenta ou diminui na mesma proporção de M' quando V sobre C maiúsculo permanece constante. 80 tal constante, mais 20 capital variável, mais 20 mais valor, com taxa de mais-valor de 100%, taxa de lucro é 20%. 80 de capital constante, mais 20 capital variável, mais 10 de mais-valor, ou seja, taxa de mais-valor de 50%, taxa de lucro de 10%. Proporção 100 para 50 é igual a 20% para 10%. L', taxa de lucro sobe ou cai numa proporção maior que M' quando V sobre C se move no mesmo sentido que M', isto é, aumenta ou diminui quando M' aumenta ou diminui. Então, 80 de capital constante, mais 20 capital variável, mais 10 de mais-valor, ou seja, taxa de mais-valor de 50%, taxa de lucro de 10%. 70 capital constante, mais 30 capital variável, mais 20 de mais-valor, taxa de mais-valor 66,2%, taxa de lucro de 20%. A proporção de 50 para 62,2% está menor do que 10 para 20%, ou seja, a taxa de lucro aumentou mais do que a taxa de mais-valor. 3. L' sobe ou cai numa proporção menor do que a taxa de M', a taxa de mais-valor, quando V sobre C altera-se em sentido contrário a M, porém em menor proporção. 80 capital constante, mais 20 capital variável, mais 10 de mais-valor, taxa de mais-valor de 50%, taxa de lucro de 10%. 90 capital constante, mais 10 capital variável, mais 15 de mais-valor, taxa de mais-valor 150%, taxa de lucro de 15%. Ou seja, 50, proporção 50 para 150 é maior do que 10 para 15. Né? Ponto 4. L' sobe, ainda que M' caia ou cai, ainda que M' suba, quando V sobre C altera-se em sentido contrário a M' em proporção maior que este último. 80 capital constante, mais 20 capital variável, mais 20 mais valor, taxa de mais valor 100%, taxa de lucro 20%. 90 de capital constante, mais 10 capital variável, mais 15 de mais valor, taxa de mais valor 150%, taxa de lucro 15%. M' subiu de 100% para 150%,
e L' caiu de 20% para 15%. Por último, L' permanece constante, ainda que M' suba ou cai quando a capital variável sobre capital total altera-se em sentido contrário, porém exatamente na mesma proporção que M' altera sua grandeza. Apenas este último caso carece de explicação. Tal como vimos anteriormente, nas variações de capital variável sobre capital total, que uma única e mesma taxa de mais-valor pode se expressar nas mais diversas taxas de lucro. Aqui se percebe que uma única e mesma taxa de lucro pode estar fundada em taxas de mais-valor muito distintas. Porém, ao passo que com taxa de mais-valor constante, qualquer alteração na proporção entre capital variável e capital total bastava para gerar uma diferença na taxa de lucro. Para que a taxa de lucro permaneça a mesma, é preciso que, na variação da grandeza da taxa de mais-valor, ocorra uma variação inversa da razão capital variável sobre capital total. Com um e mesmo capital, ou dois capitais do mesmo país, isso só é possível muito excepcionalmente. Tomemos, por exemplo, um capital. 80 capital constante, mais 20 capital variável, mais 20 mais valor. Capital total de 100. M', taxa de mais valor de 100%, taxa de lucro 20%. E suponhamos que o salário caia de tal modo que o mesmo número de trabalhadores receba 16 em vez de 20. Neste caso, mantendo-se inalteradas as demais condições, temos com a liberação de 4 de capital variável, 80 capital constante, mais 16 capital variável, mais 24 de mais valor, capital total de 96, taxa de mais valor de 150, taxa de lucro de 25%. Então, aqui, só para a gente poder comparar as duas equações. Ora, para que taxa de lucro seja de 20%, como antes, o capital total teria de aumentar para 120, ou seja, o capital constante teria de passar a 104. 104, capital constante, mais 16, capital variável, mais 24 de mais valor. Capital total 120, taxa de mais valor 150, taxa de lucro 20%. Isso só seria possível se, juntamente com a queda do salário, tivéssemos uma alteração na produtividade do trabalho, a exigir essa composição alterada do capital. Ou, então, se o valor monetário do capital constante aumentasse de 80 para 104. Em suma, uma conjunção de condições que só ocorre muito excepcionalmente. Com efeito, uma alteração da taxa de mais-valor que não implique simultaneamente uma alteração de capital variável e, com isso, também da razão capital variável sobre capital total, só pode ser pensada sob circunstâncias muito determinadas, especialmente naqueles ramos industriais em que são empregados somente capital e trabalho e o objeto do trabalho é fornecido pela natureza. Na comparação entre as taxas de lucro de dois países, isso é diferente. Aqui, com efeito, a mesma taxa de lucro costuma expressar taxas de valor, mais valor distintas. Do conjunto dos 5 casos resulta, pois, que uma taxa crescente de lucro pode corresponder a uma taxa de mais valor decrescente ou crescente, uma taxa decrescente de lucro a uma taxa de mais valor crescente ou decrescente, e uma taxa constante de lucro a uma taxa de mais valor crescente ou decrescente. Que uma taxa crescente, decrescente ou constante de lucro possa corresponder também a uma taxa constante de mais valor é algo que vimos no item 1. A taxa de lucro é, assim, determinada por dois fatores principais: a taxa do mais-valor e a composição de valor do capital.
É possível resumir os efeitos desses dois fatores da seguinte forma, podendo a composição ser expressa percentualmente, pois aqui não importa de qual das duas partes do capital parte a alteração. As taxas de lucro de dois capitais ou de um e mesmo capital em dois estados distintos e sucessivos são iguais. Quando há uma igual composição percentual dos capitais e igual taxa de mais-valor. No caso de uma composição percentual desigual e taxa desigual de mais-valor, quando os produtos das taxas de mais-valor pelas partes percentuais variáveis do capital, taxa de mais-valor e capital variável, isto é, as massas de mais-valor percentualmente calculadas sobre o capital total são iguais. Em outras palavras, quando em ambas as vezes os fatores M' e V encontram-se na proporção inversa um do outro. São desiguais. Aqui ele está falando as taxas de lucro de dois capitais. Elas são desiguais. No caso de uma igual composição percentual, quando as taxas de mais-valor são desiguais, quando se acham na mesma relação que as taxas de mais-valor. 2. Quando a taxa de mais-valor é igual e a composição percentual é desigual, sendo a proporção entre elas a mesma que entre as partes do capital. 3. No caso de uma taxa desigual de mais-valor e de uma composição percentual desigual, sendo a proporção entre elas a mesma que entre os produtos M' vezes V, isto é, entre as massas de mais-valor percentualmente calculadas sobre o capital total. Que chegamos ao final, tem só a última nota aqui. 10. No escrito encontram-se ainda cálculos bastante detalhados sobre a diferença entre taxa de mais-valor e taxa de lucro, M' e L'. Diferença que possui peculiaridades interessantes e cujo movimento evidencia os casos em que as duas taxas se afastam ou se aproximam uma da outra. Tais movimentos podem ser representados em curvas. Abdico aqui de reproduzir esse material por ser ele menos importante para os objetivos mais imediatos deste livro, bastando deixar esse ponto indicado para aqueles leitores que eventualmente queiram investigá-lo. Friedrich Engels. Então, a gente chegou aqui ao final do capítulo 3. Acho que seria interessante a gente uma breve comentário aí dos colegas, dos camaradas, e acho que aqui no final ele faz um resumo de forma bem simples, bem sintética, né, sobre as taxas de lucro e a relação com o capital, com a taxa de mais-valor, né, em que situações que elas seriam iguais e quando que elas seriam diferentes. Já pode falar, Leonardo. Bom, terminamos aí a leitura, né, do capítulo, e me parece, né, que nesse resumo aí que o Caio estava destacando, o Marx está testando. Isso é uma coisa que a gente já está vendo aí nesse capítulo, nos últimos encontros, como a gente fez, né? Ele vai meio que fazendo vários testes lógicos de se muda um elemento, né, dessa conta, né? Como é que fica? Mas aí ele introduz uma coisa que eu acho que o Marx ele não desenvolve exatamente para mostrar a relação, porque parece a composição orgânica do capital. Na verdade, todo esse movimento de a taxa de mais-valia permanecer constante, a taxa de lucro alterar, o por trás disso, me parece que está a questão da composição orgânica do capital, além, é claro, da taxa de exploração, né? Mas aí como é que o Marx mostra isso? Até se o Caio puder parar de compartilhar, depois ele volta a compartilhar, eu só compartilhar aqui uma coisa rápida, que
É a fórmula aqui do Marx, né? Não sei se está aparecendo aí, espero que esteja está aparecendo. Ainda agora, não. Acho que agora está aparecendo. Começando a aparecer. Está aqui, né, a formulação, né? A taxa de lucro, a gente já viu que ela é, nesse L', ela é igual a massa de mais-valia que o capitalista se apropria, dividido pelo capital total adiantado, né? Pelo capital total. Só que aí tem uma coisa que é semelhante, porque a taxa de mais-valor, ela também é parecida, né? A taxa de mais-valor, ela é um negócio assim, né? Vamos chamar aqui M', que vai ser igual... Só que aí não é o capital total, né? Mas é em relação ao capital variável. Então tem alguma coisa que parece meio semelhante entre a taxa de lucro e a taxa de mais-valia, né? E aí, tá, mas como é que aparece essa relação, né? Aí a gente pode ver essa relação assim. Não sei se foi só para mim, mas curto, Leão. Eu perdi o áudio do Leonardo. Eu não sei porque cortou aqui também, não sei. Agora abriu. Fechou? Enfim, os deuses aí estão conspirando. A taxa de... Pegando só fazer uma manipulação algébrica simples, se a gente pega essa taxa de lucro, a fórmula dela, M sobre C mais V, e divide tanto o M, o numerador, por V, quanto o denominador por V, a gente não está alterando em nada a mesma coisa, né? E fazendo isso aqui embaixo, né, a gente percebe que aparece a taxa de mais-valia e aparece a composição orgânica do capital, né? Que fica a fórmula final assim, né? A taxa de mais-valia dividido pela composição orgânica do capital mais 1. Aí que eu acho que, vendo essa formulação, a gente consegue visualizar melhor o que o Marx está falando no final desse trecho que a gente leu, sobre como é que a taxa de lucro pode aumentar se a taxa de exploração continua igual. Aí me parece que a variação se dá na composição orgânica, né, do capital. No caso, você tem que ter um barateamento dos elementos do capital, tanto do capital constante como do capital variável, que compense o fato de que a taxa de mais-valia continua constante, mas aí isso vai ter um impacto na taxa de lucro ser maior. Não sei se todo mundo conseguiu me acompanhar, pelo menos para mim fez sentido pensar nesses termos, mas talvez eu possa ter pulado aqui e feito alguma bobagem, mas me parece que o Marx está mostrando é isso, né? Eu tenho essa coisa aqui, taxa de lucro, e ela depende da taxa de mais-valia, da taxa de exploração e da composição orgânica do capital. À medida em que eu aumento a taxa de exploração, isso significa que está aumentando a taxa de lucro. Mas também tem um troço estranho aqui, né, que é a composição orgânica do capital que está no denominador. Que quanto maior a composição orgânica do capital, menor vai ser a taxa de lucro, né? Enfim, eu acho que, de certo modo, ao final desse capítulo 3, me parece que, vendo assim nessa formulação, a gente consegue perceber um pouco melhor esses vários exercícios lógicos que o Marx vai operando. Mas é isso, vou já parar de reproduzir aqui, depois, se o Caio quiser voltar a compartilhar, por favor, eu já passo a palavra para o Leonardo. Tem só uma questão de... Opa, podia continuar ali de cunho matemático? Bota, claro. É que você teria que ter dividido, como você dividiu o outro lado da equação pelo capital variável, todos os elementos, você teria que ter dividido a taxa de lucro também. A taxa de lucro, claro. A taxa de lucro tem que aparecer aqui dividido pelo capital variável. Dividido pelo capital variável aqui, né? Acabaria ficando para ficar coerente, né? Quanto a esse 1 no final, ele é irrisório, no caso, esse mais 1? Olha,
Me parece que sim, né? É porque as duas são taxas, né? As duas são taxas. E daí, para você voltar à taxa de lucro final, vamos dizer assim, o V ele passaria multiplicando para o lado direito. Então você teria que a massa de mais valor, M' vezes V, seria a taxa de lucro, L' seria igual a M' vezes V dividido sobre C sobre V mais 1. Né? Então, aí você teria a equação completa. Aí você consegue relacionar a massa de mais valor com a composição orgânica do capital. Mas aí deixa de considerar a taxa, né? É engraçado porque tá, tá estranho. O Marx trabalha com essa fórmula sem dividir a taxa de lucro pelo capital variável. Ah, calma aí. Só um segundo. É que acho que a M' V sobre C. É. Bom, mas eu acho que eu estava pensando um pouco nisso, acho que até porque teria que voltar as equações, né? Eu acho que foge um pouco do que a gente está falando aqui, mas eu estava pensando na mesma coisa, né? De que ele não voltou ao conceito de composição orgânica do capital, porque a formulação é um pouco diferente, né? Teria que fazer essas transformações como o Leonardo está fazendo para ficar isso mais explícito, mas esses movimentos, tanto da necessidade de mais capital constante e da alterações de mais-valia, elas seriam, de alguma forma, uma influenciaria a outra, né? Então, você tem essas alterações na taxa de lucro. Mas, enfim, eu acho que eu talvez tenha me perdido aqui um pouco em todos esses comentários. Vai lá, Raquel. Então, eu falo assim, eu acho que seria bom depois a gente voltar a essa fórmula, pensar ela melhor, porque querendo ou não, né, o Marx está trabalhando aqui com a relação entre capital variável e capital total, né, e trabalhar com a relação da composição orgânica, como está nessa fórmula que o Léo está compartilhando, me parece interessante também. Então, acho que a gente deveria explorar melhor, mas eu só queria fazer um comentário paralelo, assim, que é voltando aquele resumo ali do capítulo em que o Marx está falando quando que as taxas de lucro são iguais ou são desiguais. Só queria ressaltar o ponto 2, quando o Marx está falando ali, são desiguais as taxas de lucro quando, para uma mesma taxa de mais-valia para todos os capitais, existe uma diferente composição de capital percentual entre eles, né? Acho que isso aqui é importante porque, assim, é essa hipótese que o Marx vai levar, é exatamente essa aqui que ele vai levar às últimas consequências, né? Para demonstrar que tem um problema. Na verdade, nessa hipótese aqui tem, digamos assim, um problema aqui. Porque se tu levar ela às últimas consequências, admitindo a ideia de que os capitais vendem as suas mercadorias pelo seu valor, teria que admitir que existem taxas de lucro muito díspares, né, sei lá, num conjunto de ramos ali que não são tão diferentes entre si, porque cada um vai ter uma composição diferente, cada um vai ter uma taxa de lucro muito diferente. Esse é o problema com que o Marx vai lidar um pouco mais à frente, né? Como resolver isso? Como resolver o fato de que, na verdade, existe mais ou menos, todos os capitais operam mais ou menos com uma taxa média de lucro, né? Então, no fundo, essa hipótese 2 ali das taxas de lucro desiguais é a hipótese que o Marx vai levar às últimas consequências aqui para justamente explicitar a contradição que ela está colocando e, a partir dela, construir uma taxa média de lucro, né? Então, eu acho que é importante notar essa aqui, não deixar passar essa hipótese aqui, porque ela vai ter importância teórica na frente.
Ninguém mais comentar? Leonardo Domingos, Warley, William. Bom, só. Então podemos, acho que, continuar a leitura do capítulo 4? Acho que Eu sim. acredito que sim, né? Eu acho que sim. Só talvez antes da gente avançar, me parece importante reforçar o quanto que agora o Marx está trabalhando, não sei, me parece que muda, né? Até na matéria que ele está desenvolvendo. No livro 1, ele tem uma discussão, vamos dizer assim, histórica das categorias, do seu processo de constituição. Tem um elemento, vamos dizer assim, de movimento, vamos dizer assim, as categorias se movimentam, porque elas são construídas historicamente. No livro 2, a gente viu que existe um movimento, uma circulação, o capital adiantado, ele se circula como capital constante, como capital variável, na esfera de produção, quando ele sai da circulação e entra na esfera de produção, ele circula como capital fixo, capital circulante, quando entra na esfera, né, no capital produtivo. Mas a gente ainda tem uma série de pressupostos ideais ali, né? Agora, no livro 3, esse movimento, não é mais sob circunstâncias de pressupostos ideais, mas é como se fosse já situações de reais, econômicas reais, vamos dizer assim, né? Se a taxa de exploração aumenta ou é constante, se existe variação dos elementos do capital, constante, variável, se a taxa de exploração, né, qual que é o movimento dela, etc. Então, eu acho que o Marx está, de novo, mostrando que existe não é um negócio estático do movimento, mas agora é um movimento que não é mais sob condições ideais. Parece que ele já está dando alguns passos. Eu entendo desse modo, estou vendo ele. Posso estar fazendo uma leitura equivocada, até gostaria de ouvir vocês, mas ele está dando alguns passos em direção para mostrar que esse movimento que o capital realiza não é um movimento ideal, ele é um movimento em concorrência. Então, a situação de concorrência, a dinâmica da concorrência pode conduzir a taxa de mais-valor ser maior ou menor, pode conduzir a composição orgânica do capital, ela ter uma composição de valor maior ou menor. Enfim, eu pelo menos estava sentindo isso. Eu acho que agora que a gente entrando nos capítulos seguintes, isso me parece ficar mais claro ainda. A gente vai ver que tem um movimento, e esse movimento ele é um movimento dado pela própria interação de capitais. Ele não está historicamente, não é um movimento histórico lá que o Marx está fazendo no livro 1, e nem um movimento ideal do livro 2. Né? Ele é um movimento real. Eu tenho a sensação aqui, quando ele está entrando no livro 3, eu acho que só queria chamar a atenção desses conjuntos de exercícios lógicos que ele vai fazer nesse capítulo 3, me parece que ele está fazendo tateando justamente isso. Ok. Bom, vamos então entrar para o capítulo 4. Então, capítulo 4, efeito da rotação sobre a taxa de lucro. Aqui ele abre uma chave logo no início, que ele vai fechar isso, não sei. Bom, o efeito da rotação sobre a produção de mais-valor, ou seja, de lucro, foi mencionado no livro 2. Podemos resumi-lo dizendo que, em decorrência do período requerido para a rotação, o capital inteiro não pode ser simultaneamente empregado na produção, que, portanto, uma parte do capital é continuamente imobilizada, seja na forma de capital monetário, de matérias-primas em estoque, de tal mercadoria acabado, porém ainda não vendida,
seja na forma de títulos de crédito ainda não prescritos, que do capital operante na produção ativa, ou seja, na criação e na apropriação de mais valor, subtraia-se continuamente essa parte e que o mais valor criado e apropriado seja continuamente reduzido na mesma proporção. Quanto mais curto o tempo de rotação, tanto menor se torna essa parte, imobilizada do capital em comparação com o todo. Tanto maior também torna-se o mais valor apropriado, conservando-se inalteradas as demais circunstâncias. Já no livro 2, desenvolvemos em detalhes como o encurtamento do tempo de rotação ou de uma de suas duas seções, o tempo de produção e o tempo de circulação, aumenta a massa do mais valor produzido. Mas, como a taxa de lucro expressa apenas a relação entre a massa de mais valor produzido e o capital total engajado em sua produção, é evidente que todo encurtamento desse tipo aumenta a taxa de lucro. O que desenvolvemos na segunda seção do livro 2 com relação ao mais valor vale igualmente para o lucro e para a taxa de lucro. E por isso não precisa ser aqui reiterado. Vale destacar apenas alguns elementos centrais. Só vou ler a nota A, ele fala aqui, conforme Marx, crítica de economia política, está fazendo a recitação ao livro 2. Então, o principal meio do encurtamento do tempo de produção é o aumento da produtividade do trabalho, que se costuma chamar de progresso da indústria. Se esse encurtamento não provoca um incremento significativo do desembolso total de capital mediante o emprego de maquinaria cara, etc., e com isso uma queda da taxa de lucro a ser calculada sobre o capital total, então essa taxa de lucro tem necessariamente de aumentar. Esse é o caso de muitos dos mais recentes progressos da metalurgia e da indústria química. Os métodos recém-descobertos de produção de ferro e aço de Bessemer, Siemens, Gilchrist Thomas, entre outros, encurtam ao mínimo, com custos relativamente baixos, processos que antes eram extremamente longos. A obtenção da alizarina ou da garancina a partir do alcatrão de hulha proporciona em poucas semanas e com as mesmas instalações fabris atualmente utilizadas para os corantes de alcatrão de hulha, o resultado que antes exigia muitos anos. A garança precisa de 1 ano para crescer e então suas raízes tinham ainda de amadurecer por vários anos, antes de ser tingidas. O principal meio para o encurtamento do tempo de circulação é a melhoria das comunicações, e nisso os últimos 50 anos acarretaram uma revolução, comparável apenas à revolução industrial da última metade do século anterior. No campo, a estrada macadamizada foi suplantada pela estrada de ferro. No mar, a lenta e regular navegação da vela cedeu lugar a velozes e regulares linhas de navegação a vapor e o globo terrestre inteiro foi atravessado por cabos de telégrafo. Pode falar, Leonardo. Não, só uma pequena observação, porque aqui nesse parágrafo ele está dizendo o principal meio de abreviar o tempo de circulação, progresso, transportes e comunicações, né? E aí ele vai dizer assim, eu estou lendo aqui o da civilização brasileira junto. Nesse domínio, operou-se durante 50 anos uma revolução com que se pode comparar a revolução industrial da segunda metade do século anterior. Tudo bem que eu sei que ele está falando isso na segunda metade do século XIX, né? Mas é um parágrafo que se aplicaria aos nossos tempos, né? Tal e qual. Tá? Acho que todo mundo diria que houve uma revolução nos transportes e na comunicação nos últimos 50 anos, né? Enfim, só queria chamar a atenção para isso. Não, com certeza. Voltando aqui,
O canal de Suez integrou a Ásia Oriental e a Austrália ao tráfego dos navios a vapor. O tempo de circulação de uma encomenda para a Ásia Oriental, que em 1847 era de no mínimo 12 meses, conforme livro 2, página 235, pode ser agora reduzida a aproximadamente 12 semanas. Por essa revolução dos meios de transporte, os dois grandes focos de crise de 1825 a 1857, a América e a Índia, tornaram-se de 70% a 90% mais próximos dos países industrializados, e com isso perderam grande parte de sua capacidade explosiva. O tempo de rotação do comércio mundial encurtou-se na mesma medida e a capacidade de ação do capital nele empenhado mais do que dobrou ou triplicou. É evidente que isso não deixou de provocar um efeito sobre a taxa de lucro. Para expor em sua forma o efeito da rotação do capital total sobre a taxa de lucro, temos de, nos dois capitais a ser comparados, supor todas as demais circunstâncias como iguais, que, além da taxa de mais-valor e da jornada de trabalho, seja também igual, portanto, a composição percentual desses capitais. Suponhamos, então, um capital A, de composição 80 capital constante, mais 20 capital variável, 100 capital total, o qual, com uma taxa de mais-valor de 100%, efetua 2 rotações no ano. Neste caso, o produto anual é de 160 capital constante, mais 40 mais valor, mais 40 de mais valor. Porém, a fim de investigar a taxa de lucro, calculamos esses 40 de mais valor não sobre o valor capital rodado de 200, mas sobre o valor capital adiantado de 100, e obtemos assim uma taxa de lucro de 40%. Comparemos com isso um capital B de 160 de capital constante mais 40 de capital variável, 200 capital total, que roda com a mesma taxa de mais-valor de 100%, porém somente uma vez no ano. Neste caso, o produto anual é como antes, 160 capital constante mais 40 de capital variável mais 40 de mais-valor. Dessa vez, no entanto, os 40 de mais valor devem ser calculados sobre um capital adiantado de 200, o que dá uma taxa de lucro de apenas 20%, ou seja, apenas a metade da taxa para A. Disso resulta, portanto, que em capitais de igual composição percentual, taxa igual de mais valor e igual jornada de trabalho, a relação entre as taxas de lucro de dois capitais é inversa à relação entre seus tempos de rotação. Se nos dois casos comparados apresenta-se uma desigualdade, seja na composição ou na taxa de mais valor, ou na jornada de trabalho, ou no salário, é verdade que desse modo também se introduzem diferenças subsequentes na taxa de lucro, mas tais diferenças são independentes da rotação e por isso não nos importam aqui. Elas também foram mencionadas no capítulo 3. O efeito direto do tempo reduzido de rotação sobre a produção de mais valor... Oi? Caio, desculpa, eu levantar a mão, acabei esquecendo, mas é só porque eu achei confuso esse parágrafo. Será que a gente podia ler e só ver se a gente está entendendo junto a mesma coisa? Porque eu, particularmente, fiquei um pouco confuso. Ele está dizendo que... Esse aqui que eu... Exatamente, este mesmo. Ele está dizendo que dois capitais com composição percentual igual, taxa de mais-valia igual e jornada de trabalho igual, eles vão estar a taxa de lucro desses dois capitais vai estar na razão inversa dos respectivos tempos de rotação. Isso quer dizer o que exatamente? Eu não sei se eu entendi. Quanto maior o tempo de rotação, menor o lucro. Então, o maior tempo de rotação, no exemplo dele, é o capital que roda um ano, né? Tem tempo maior.
Beleza? Saquei, saquei. Porque aí, nesse caso, o tempo vai afetar o capital total, né, adiantado. Por isso que a taxa de lucro vai ser maior. Ou menor, dependendo disso, né? Porque se aumenta a rotação, na verdade, é que esse capital ele vai demorar mais tempo para retornar valorizado para o seu proprietário, né? Acho que é isso, né? Na verdade, você disse aumenta a rotação, você aumenta o tempo de rotação. Porque acho que isso que confunde, né? Se você falar aumenta a rotação, significa que roda mais rápido. Então, se roda mais rápido, aumenta o lucro. Agora, se aumenta o tempo de rotação, significa que roda mais devagar e por isso diminui o lucro. Tem um número de rotação e o tempo de rotação, né? São Exato. duas medidas, vamos dizer assim, né? Que a gente às vezes mistura, bem lembrado. Acho que é isso, então. Eu vou, talvez valha a pena só ler esse último parágrafo antes da gente, porque já estamos chegando no horário, a gente faz os nossos comentários finais, talvez. Porque senão ele começa a entrar num exemplo numérico aqui, acho que a gente pode parar antes do exemplo numérico. Tá. O efeito direto no tempo reduzido de rotação sobre a produção de mais valor, portanto, também do lucro, consiste na eficácia aumentada que, desse modo, se confere à parte variável do capital. Sobre isso, conforme livro 2, capítulo 16, a rotação do capital variável, lá mostramos que um capital variável de 500 que efetue 10 rotações no ano, apropria nesse tempo tanto mais valor quanto um capital variável de 5.000 que, com a mesma taxa de mais valor e o mesmo salário, efetue apenas uma rotação no ano. Então, acho que podemos parar por aqui, por conta do horário. E aqui, então, só para clarificar esse último parágrafo, né? Então, quanto mais rotações são realizadas, maior a taxa de lucro. Quanto mais rotações são realizadas, porque mais valor é mobilizado, né? Então, ele dá o exemplo aqui de 500. Vamos supor que esse 500 é o 500 com a taxa de 100%, ele vai rodar 10 vezes no ano, vai gerar 500 mais 500. 500 mais valor, 5.000 de capital. E se um capital variável de 5.000, que roda apenas uma vez no ano, né? Então, vai gerar o mesmo mais valor. E aí que ele está fazendo essa revisão do livro 2. Só para confirmar, se para repetir mais uma vez, assim, que essa coisa, acho que até quando a gente estava estudando o livro 2, assim, acho que exigia um pouco da gente, né? Porque, na verdade, assim, o fato de ter mais rotações ou ter um tempo de rotação menor significa que tu vai, digamos assim, somar todo aquele mais valor que é produzido nessas inúmeras rotações ali, e esse mais valor, quando a gente for calcular a taxa de lucro, ele é em relação àquele capital menor ali que está rodando várias vezes, digamos assim. Por isso que dá uma taxa de lucro maior, não é isso? Por exemplo, ali, eu não lembro agora o exemplo que ele dá, né? É isso mesmo. É isso, que ele dá o né? exemplo aqui, ó, suponhamos, então, um capital de composição 80, de constante, 20 variável, igual a 100 capital total, na qual a taxa de mais valor de 100%, né? Efetua 2 rotações no ano. Nesse caso, o produto anual, né, ele não vai ser dividido sobre 200, não é? É sobre 100. Então, a taxa aumenta, né, com essas... Quanto mais ele roda, né, faz a rotação dele, como é calculado sobre o valor inicial, não sobre o valor duplicado, então se aumenta a taxa de mais valor. Aí nesse sentido aqui, eu acho que o Marx esqueceu de colocar lá, quando ele vai discutir as contratendências, a rotação do capital, né? Que ela é uma poderosa contratendência, né? A diminuição da taxa de lucro. E lá, né, ele coloca só 7, não estou lembrado de todas, né? Aumento da exploração, novos mercados, aquela coisa, barateamento. Mas ele esquece lá de colocar lá
né, a rotação, porque por esse exemplo aqui dá para ver claramente que, né, de fato, se ele rota no mesmo de capital com a mesma composição orgânica, de fato aumenta a taxa de lucro, porque também aumenta a taxa de mais valor, né? Leonardo Domingos. A minha questão, então, seria qual é o ponto de corte, então, de tempo, né? Vai cortar em 1 ano, em 2 anos? Como é que eu vou ter a massa de mais valor final para dizer a partir daqui eu vou fazer o cálculo, né? Eu acho que o Marx tende a fazer por 1 ano, mas isso é um tanto arbitrário, né? Eu acho. Vai, Leonardo Moraes. Não, é porque isso aí no livro 2, quando ele está falando da rotação, ele até dá um exemplo dizendo que o horizonte é de 1 ano, e na verdade você pega esse ano, é o horizonte também da contabilidade das empresas, que funciona assim, que é o balanço patrimonial apresentado, assim, todas as empresas têm que apresentar, é anual que elas fazem para os seus acionistas e tal. E isso aí o Marx vai dizer que tem a ver com o tempo da cultura de certos produtos de clima temperado. Aí eu imagino que ele deve estar falando de aveia, coisa do tipo, assim, cevada, esse tipo de produto. Ele vai dizer lá no livro 2, no capítulo que ele está falando da rotação, não me lembro agora se é 8 ou 7, alguma coisa assim. Aí ele vai falar isso, que é o tempo de cultivo e colheita desses produtos que se configurou ser, digamos, a referência de 1 ano, como sendo, é o que ele fala lá, né? Agora, se é isso mesmo, eu já não sei dizer. Eu acho que embora assim, a gente tem que estar esse período, mas você pode, de uma certa forma, você vai poder, tem que fazer transformações para poder comparar, né, os comparáveis, porque se você pegar capitais diferentes, com períodos de rotação diferentes, você não pode simplesmente comparar um com o outro, né? O exemplo que ele dá aqui, um de 500 que roda 10 vezes no ano, você não pode comparar os 500 com os 5.000. Acho que fica mais fácil a gente pensar num caso um pouco mais concreto. Vamos imaginar o primeiro caso sei lá, uma fábrica de roupa. Com esses 500 de capital, ele vai abrir a fábrica de roupa. No primeiro mês, ele vai produzir a roupa e já vender, né? Ou seja, um pouco mais de um mês, né? Porque ele está falando 10 vezes no ano. Então, no primeiro mês e 10 dias, ele contratou os trabalhadores, pagou os trabalhadores, comprou matéria-prima, etc. E recebeu de novo esse dinheiro com mais valor. No mês seguinte, ele vai fazer o mesmo processo até o final do ano. E o outro exemplo, imagina que vai construir, por exemplo, um trem, né? Então, com um capital muito maior, de 5.000, só que vai ser trabalhado durante um ano inteiro. Só que, obviamente, que é um bem, né? Muito mais valor, muito mais trabalhadores que vão criado naquele bem inteiro. Você gera, no mesmo período, a mesma massa de mais valor, né? Porque só que vai estar em produtos diferentes. Então você tem que fazer essa comparação, você tem que fazer uma consolidação matemática ali para se ter comparáveis. Qual que eu acho que é o ponto aqui que chega no livro 3? Porque eu acho que o Marx, no livro 2, ele está muito preocupado do tipo de, de mostrar explorar essas questões das rotações. Do ponto de vista do capitalista, que eu acho que é um pouco aqui mais o livro 3, o capitalista, ele vai dizer, olha, eu posso abrir com 500 de capital uma fábrica de têxtil e ter 5.000 de lucro, né, pensando nas massas, 500, 5.000 de lucro em um ano, ou abrir uma fábrica de trem e ter 5.000 de lucro. Então é melhor eu ter uma fábrica de têxtil, que vai me gerar
10 vezes o lucro sobre o meu capital investido nesse ano, em vez de um lucro de uma vez que seria no capital variável ali, no capital de trem, né? Então, eu acho que ele vai avançar nisso, né, no livro 3, mas isso faz diferença, né? Principalmente do lado do capitalista. O William abriu a câmera, quer fazer algum comentário? E o microfone não funciona. Ok. Então, acho que é isso, pessoal. Mais algum... Não, eu acho que foi bom esse ponto aí. Só queria comentar, interessante mesmo. É uma compreensão, né? Esse raciocínio, né? Faz o cara raciocina, vale mais a pena eu investir no capital têxtil do trem. Aí o cara olha, a massa de lucro vai ser a mesma, mas a taxa não, né? Então é isso que o capitalista, digamos que ele vai olhar, né? Interessante, porque isso é bem um raciocínio real mesmo, né? Vamos dizer assim, né? E tá ali no capital. Mas é isso, valeu. A Raquel, acho que levantou. Não, só um último ponto mesmo, só para não estender muito, mas é só porque assim, eu acho que esse ponto aí que o Caio estava contando é exatamente o ponto que o Marx vai tentar esgarçar até o último momento, assim, porque isso é uma contradição, ele não pode afirmar isso. Não tem como afirmar isso, que vale mais a pena investir numa indústria têxtil do que numa indústria, sei lá, de qualquer outra coisa aí, de minério, de extração de minério, não vale mais a pena, na prática. Na concorrência efetiva não vale, porque todas elas vão se apropriar de uma taxa média de lucro. Então, esse é o problema. O Marx está plantando a sementinha ali a todo momento, assim. Qual que é o problema disso aqui? Entendeu? Porque todos eles, teoricamente, aqui ainda estão vendendo as coisas pelo seu valor. Por isso que está aparecendo isso. Parece que a indústria têxtil vale mais a pena porque tem mais rotações, ou tem um tempo menor de rotação, porque tanto a indústria têxtil quanto sei lá, a mineração ali está vendendo pelo seu valor. Aí gera um problema. Esse é o problema, que eu acho que ele está explorando assim a cada vez mais. A gente tem que ficar, acho, prestando atenção nessas contradições aqui. Isso aqui não é para a gente necessariamente afirmar, é para a gente ver o problema que está aqui, né? Que é o que eu acho que ele vai explorar mais à frente. Eu só, desculpa, vou fazer um último comentário, sei que já passamos da hora, mas se a gente pensar do ponto de vista do trabalhador, vamos simplificar aqui e dizer que vou fazer aqui 12 rotações só para simplificar e vamos dizer que esses 500 é o salário de uma pessoa. E em vez de 5 mil no segundo exemplo, é 6 mil, né? Para ser 12 salários. Você tem um trabalhador, e se a taxa de mais-valia for a mesma, né? 100%, o dobro da exploração. Do ponto de vista do trabalhador, ele está trabalhando ou está sendo explorado na indústria têxtil ou está sendo explorado na indústria do trem. É o mesmo trabalhador, vamos dizer assim, com a mesma taxa de exploração, com a mesma capacidade de gerar mais valor, só que do ponto de vista do capitalista, ele é totalmente diferente. Mas o trabalhador é o mesmo. Né? Eu acho que é interessante essa reflexão. E daí o que vai pegar é justamente a composição, né, do capital constante, outros fatores, né? Ok? Acho que é isso, a gente segue discutindo aí, tem bastante livro para discutir ainda. Chegamos a 10% do livro, página 110 de 1105. Vamos ter um tempo. Tchau, pessoal. Um abraço. Valeu, galera. Tchau, pessoal. Até semana que vem.